de uma certa forma, me sinto privilegiado de ter tido essa oportunidade de fazer essas 12 trajetórias, né, que depois a gente vai explicar um pouquinho, e conhecer um pouco da história também do museu, né? E de todas as suas dificuldades, de todas as lutas, e, enfim. Para compor esse quadro aqui que o Zé Sérgio fez, nós teremos ainda algumas questões aqui. Eu vou fazer uma fala rápida sobre o projeto, especificamente sobre o projeto Trajetórias. Depois nós vamos apresentar uma montagem que nós fizemos das 5 trajetórias, né, pelos autores. Eles mesmos falam sobre, um pouquinho sobre o PPGAS. Em seguida, o João Pacheco faz uma fala, ele não pôde estar aqui, está dando aula na Bahia nesse semestre, então ele mandou, mas fez questão de mandar uma fala aqui para dialogar com vocês. A ideia que o Zé Sérgio sempre teve, a gente sempre conversou, esse projeto começou a ser filmado há 5 anos atrás, antes da pandemia. Então, sempre a ideia era de que a gente fizesse o primeiro lugar aqui. Então, a gente não lançou, esperou um ano para lançar, porque a gente queria que fosse aqui uma insistência do Zé Sérgio, a gente queria os 5 aqui na mesa, que eram os 5 primeiros. Então, não podemos ter o Moacir, não podemos ter o Otávio, né? Não podemos ter o Afrânio, que também estava previsto para chegar agora da França, mas teve um problema de saúde, não vai poder estar. Então, a gente pensou assim um evento bem legal para trazer os autores para que eles próprios falassem do percurso de pesquisa. Pois bem, eu vou fazer uma fala rápida do projeto, depois a gente faz isso aí, a Regina fecha essa parte para depois a gente abrir para o debate, tudo bem? Vou botar aqui meu óculos, que eu já não enxergo muito bem. O projeto se chama Projeto Trajetórias, Biografias Audiovisuais de Pesquisadores nos Projetos Coletivos Iniciais do PPGAS do Museu Nacional. Formar uma linhagem intelectual requer investimento de longa duração. Em se tratando da primeira geração de pesquisadores e docentes vinculados ao PPGAS, esse aspecto ganha relevância. Trata-se de resgatar a memória dos feitos e assegurar que as novas gerações de pesquisadores e pesquisadoras tenham acesso ao testemunho daqueles que muitas vezes foram lidos e debatidos em sala de aula, mas sem o entendimento do pano de fundo de seus percursos e da própria instituição de pertencimento. Então, uma das motivações de fazer esse projeto era justamente para dar um contexto para essas leituras que fazemos muitas vezes sem esse pano de fundo. Este projeto visa registrar em vídeo a trajetória de antropólogos e antropólogas que estão ou estiveram vinculados ao PPGAS, seus percursos teóricos e empíricos, escolhas, projetos e resultados ao longo de suas carreiras. São 12 trajetórias que estiveram ligadas aos projetos de desenvolvimento regional comparado e emprego e mudança social no Nordeste, realizados no âmbito da instituição entre o final da década de 60 e meados de 70, e que podem seguramente representar os inícios da importância dessa instituição na formação intelectual no país. Do mesmo modo, pretende-se disponibilizar os resultados por acesso digital para os programas de graduação e pós-graduação em ciências sociais de universidades brasileiras, para o uso em sala de aula e eventos acadêmicos. Dessa forma, possibilitar às novas gerações de pesquisadores o acesso aos testemunhos de pesquisadores, os veteranos, e suas contribuições para o campo antropológico e para as temáticas dos estudos escolhidos. Bem, vou só fazer, o Zé já fez um bom quadro, mas eu queria ler uma coisa que o Afrânio, num dos seus artigos, né, publicou e eu achei muito interessante compartilhar. O nascimento do programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional remonta ao ano de 68, com a criação do curso de mestrado, dando início às atividades acadêmicas para a formação da primeira geração de pesquisadores pela instituição. Diz o Afrânio, em uma época de forte tensão social, desencadeada sobretudo pelas mobilizações dos estudantes universitários, seguido por um endurecimento dos mecanismos de repressão do regime militar em 68, a abertura de um curso de mestrado de alto nível, possibilitando pesquisa de campo, constituiu para o exercício da atividade intelectual algo como um refúgio privilegiado, permitindo a reconversão de jovens interessados pelas ciências humanas e sociais ou perseguidos pelo regime militar. Então, essa questão do refúgio, né, que eu acho que é
uma palavra muito interessante que o Afrânio usa para falar do PPGás diante da ditadura. Dentre os pesquisadores fundadores, novos egressos da docência superior e ex-alunos que se transformaram em professores, podemos enumerar ainda Moacir Palmeira, Otávio Velho, Roberto da Mata, Gilberto Velho, Francisca Keller, Gia Sigor, José Sérgio Leite Lopes, Afrânio Garcia, Neuma Guiar e Geralda Seift. Dentre outros, contribuíram para a formação de seguidas gerações de antropólogos brasileiros. Nesses 52 anos, esse foi elaborado o projeto há 3 anos atrás, de existência, o PPGás ganhou projeção, reconhecimento internacional, e ao longo desse tempo foram formados 902 mestres e doutores e defendidos mais de 900 títulos, entre teses e dissertações. Infelizmente, esse percurso foi abruptamente prejudicado devido à maior tragédia de sua história, o incêndio de suas instalações em 2018. Houve perda de materiais irrecuperáveis de seus acervos e de anotações dos percursos individuais de seus professores que, ao longo de uma vida, se dedicaram à atividade de pesquisa, produção de conhecimento, docência e conservação do material produzido, o que, inclusive, contou com a participação de várias gerações de profissionais de diferentes áreas. Dentre estes, podemos destacar os professores vinculados ao PPGás. Essas perdas materiais, simbólicas e afetivas, em grande parte, não poderão ser recuperadas. O presente projeto visa, por meio de produção visual, vídeo e fotos, registrar a trajetória de pesquisadores e pesquisadoras que podem contar, por meio de suas atividades de docência e pesquisa, o percurso de construção desse programa, tão importante para as ciências sociais brasileiras. Diz Nichols que o documentário conta um pouco da memória e da história social, e dessa forma podemos refletir sobre o processo de continuidade da disciplina antropológica, de sua inserção no campo mais amplo do saber acadêmico e na formação de novos intelectuais, como falou Peirano. Então, eu estou sempre aqui, quando a gente começou a conceber esse projeto, tem uma professora aqui, minha professora aqui de doutorado, né, Rosane Prado, e lá ela nossa professora de metodologia de pesquisa qualitativa, e ela usou um texto da Marisa Peirano, e ela falava que uma linhagem intelectual se faz vários mestres, né? E quantos desses mestres, quantas gerações vieram posteriormente, e quantas virão através dessas novas gerações. Então, esse é um caminho importante. Para concretizar, bem, vou pular essa parte. Nesse período, como bem disse Garcia, trabalhar as ciências humanas e sociais no Brasil era tratado como um ato de insurgência, como falou Zé Sérgio, e perigo, tendo em vista a doutrina de segurança nacional. Muitos desses pesquisadores foram monitorados pelo Serviço Nacional de Informação, o SNI, em suas atividades de docência e durante o trabalho de campo. Aí vocês que já pesquisaram no acervo digital do SNI, né, já viram lá a Operação Nordeste, né? E tem uma parte que a gente até usou no artigo, até usei no artigo, que é uma foto da Lígia Sigor, sentada com um jornal e uma seta apontando para ela, ou seja, todo o trabalho dela, né, sendo monitorado. Tem coleções de pesquisadores, né, subversivos do Museu Nacional, do PPGás, dentro dos acervos do SNI. O próprio Zé Sérgio Leite Lopes, parece que ele não gosta que eu fale isso, mas ele está lá na França, né, com o exílio do pai dele e tal, que ele vai para lá em 68, 60 aí? 66. Aí está lá assim, José Sérgio Leite Lopes tocou a bandeira do Brasil pela bandeira do anarquismo, lá na casa. Na Casa então, do Brasil. Casa do Brasil, né? Mentira. Eu acho que o SNI ganhava uma produção, viu? Fantástico. Que a gente encontra os caras do SNI muitas incoerências. Como assinalou Mills, não podemos perder de vista a articulação entre biografia, história e ambientes interpessoais e as estruturas em que se formam. Diz ele que, para compreender a biografia de um indivíduo, devemos compreender a significação e o sentido dos papéis que desempenha ao longo da vida profissional. Nesse contexto de ditadura e violação de direitos humanos, o Museu Nacional significou o refúgio para a realização de pesquisas sobre o Brasil profundo, e essa geração de pesquisadores foram ponta de lanças de uma forma de fazer ciência em nosso país. Dessa forma, destacamos
os professores Moacir Palmeira, Otávio Velho, Lígia Sigor, Zé Sérgio, Afrânio Garcia, Beatriz Herédia, Regina Novaes, Alfredo Wagner, João Pacheco de Oliveira, Marie France Garcia, Rosilene e Neide Sterce, e que podem representar a trajetória docente e discente na referida instituição, aqui entendido como os guardiões da memória institucional e da pesquisa antropológica, conforme disse Bose. Não se trata, pois, dos excluídos da história e da escrita. Ao contrário, são intelectuais que têm suas trajetórias valorizadas e reconhecidas em seu campo de estudo e de atuação acadêmica, e como pertencentes ao campo intelectual, representam uma rede de especialistas em diferentes disciplinas. Nos lugares de memória, como o prédio do Museu Nacional, encontra-se a base material na qual se deram essas experiências e outras dependências, aquelas usadas como sala de aula, biblioteca, restaurante, exposição e pátio interno. Contam a história das relações acadêmicas vividas ao longo do tempo em seu interior e dos temas relevantes estudados para o entendimento da sociedade brasileira. Indígenas, territórios, quilombolas, camponeses, carnaval, Amazônia, canavieiros, operários, religião, sociabilidade, violência, política, gênero, dentre outros. E seus professores, parte importante dessa construção, nomeados aqui como personagens da memória, como afirmou Pollack. Aliando carreira profissional e vida pessoal no fazer do artesanato intelectual, se estabeleceram como nomes importantes do exercício do seu ofício e no desenvolvimento dos bons hábitos intelectuais, o hábito científico, e realizaram durante muito tempo uma diversidade de papéis intelectuais ou de assessoria e interlocuções doadoras com agentes importantes para além do intramuros da universidade. Aqui eu peguei o bugio para colocar. Dessa forma, e essa é uma preocupação, tá? Essa aqui é uma preocupação central, eu sou da Amazônia, então um dos objetivos também do projeto tem que fazer chegar a outras regiões do Brasil a antropologia, esses percursos. Dessa forma, estudar em um país tão diverso e desigual, mesmo em escala regional, constitui-se um impeditivo para que discentes e docentes de graduação e pós-graduação tenham interlocução direta com esses autores, especialmente aqueles residentes em estados e regiões mais distantes das universidades do Centro-Sul. Essa dificuldade se alonga à medida em que muitos desses professores estão se aposentando e a nova geração de pesquisadores não terá a oportunidade de diálogo com eles. Assim, o registro das trajetórias e de sua circulação no interior das universidades brasileiras ganha relevância didática e analítica para fins de formação de novos cientistas sociais. Estes professores foram orientadores de teses e dissertações, estabeleceram intercâmbios com pesquisadores e interlocuções acadêmicas nacionais e internacionais, coordenaram grupo de pesquisa dentro e fora do Brasil, assim como entidades acadêmicas associativas, e produziram durante muitas décadas de trabalho artigos, livros, documentários, organizaram exposições, eventos científicos e foram protagonistas da interlocução com agentes estatais, movimentos sociais e outras instituições, associando pesquisa, devolução da investigação aos sujeitos e debate acerca dos direitos sociais, territoriais e das liberdades democráticas. Os vídeos editados estão em 2 formatos. Os vídeos na íntegra, com até 6 partes, tá? Então você não se preocupe, porque você já tem quase 30 horas para assistir nessas 5 trajetórias, tá? Então nós fizemos, tem até entrevista de 3 horas, que são as mais longas, Sérgio, Moacir, né? E João Pacheco, a Fran depois fez outra filmagem, né? Então a gente fez um longa em partes, 6 partes, nomeadas, de acordo com o período analisado pelo autor, e fizemos um curta de 40 minutos, aí tem uma finalidade de usar em eventos, sala de aula, se preocupou que pudesse ser usado nas salas de aula para aqueles que não tiveram a oportunidade de dialogar com esses autores. Lígia Sigor e Beatriz Herédia, né, que já não estão mais entre nós, Moacir, João Pacheco, Zé Sérgio e Afrânio, falaram sobre esses percursos, tá? Além das entrevistas com os filhos. Então nós reunimos os filhos para filmar, para que contasse um pouco uma história dos pais, e recoletamos o material, tá? O Neide Sterce, que foi também da primeira turma, o Zé Ricardo Ramalho fez um depoimento de 45 minutos, né, para que a gente pudesse fazer a reconstituição. Assim, as entrevistas previstas nesse projeto guardam relação com as ações estruturantes de organização do acervo digital do MEMOV,
e da ampliação do nosso repertório de pesquisa, que conta com acervos constituídos por carreiras individuais de longa duração e ou coletivos e compartilhados, bem como de projetos recentes de interesse do programa, como aqueles que dizem respeito a trajetórias de luta dos movimentos sociais, de suas lideranças e assessores. Então, como já disse anteriormente, nós estamos em curso com mais 2 coleções. A coleção Rocinha, que a Lígia Segala nos cedeu, que a gente está fazendo um trabalho com ela, junto com a Maristela, com o Felipe, com a Ana, com o Zé Sérgio, né, para botar disponível em breve. E também de assessores. Então, o projeto Trajetórias ele é composto de três tipos de discussões, com pesquisadores, com assessores do movimento sindical e com lideranças. Tá? Então, nós já temos aqui pronto, já dos assessores, Roberto Veras e Mário Lados, que foram assessores do Centro e da CUT, são da Universidade Federal da Paraíba, e a gente deve lançar até o final do ano, e do Jardel Leal, que a gente está finalizando, operário e técnico do GESO, né? O Jardel está aqui presente e tal. E falta ainda o último dos assessores que a gente dessa primeira lista, que é o Neto do IEP, da Oposição Sindical dos Metalúrgicos de São Paulo, e o Murilo Pereira, professor da Unifesp, assessor do movimento sindical. Ou seja, eles trabalham juntos. Tá? Para finalizar, informo que as filmagens do projeto, eu já falei que se iniciou em 2019 e foi suspenso durante o Covid. Nós não paramos durante o Covid, nós fizemos longa, né? Que foi o longa Memórias Camponesas, né? Que foi dirigido pelo Zé Sérgio, por mim e pelo Moacir, né? A partir também de vários trabalhos de pesquisas anteriores e que teve a contribuição do Tiago Brandão, né? Então essas filmagens vêm com a participação de um argentino, que é um músico, um artista que se chama Agostinho Camerá, que trabalha comigo desde as pesquisas, minhas pesquisas dos indígenas em cidades amazônicas, e que a gente trouxe para o processo. E do Eduardo Donato, que agora é doutor lá de Sociologia na Paraíba, que também está trabalhando esse material. Então, todo esse material, a gente voltou tem que entregar as 12 trajetórias até setembro, quando termina a bolsa, aquela bolsa da FAPERJ, e entregar o material final. Tal. Então, para acessar o material, memove.org, tá? Você vai na aba de trajetórias e assista, e se puder, compartilhe o material. Obrigado. Tá? E... Não, eu vou pedir para ele passar. Tá. Quer falar alguma coisa? Não, só para botar naquelas... Recuar ali, se você puder, no PowerPoint. Rapidinho, só para mostrar as fotos e depois a gente passa para os filmes. E a Regina finalmente vai poder falar depois dos filmes. Não, isso não. Assim, ó. Nada disso. Bom, esse aí a gente já viu, né? Vai, Felipe. Isso aqui o projeto do Roberto Cardoso, de 68, começou com surveys, né? Quer dizer, fazia uma viagem pela região para escolher os futuros lugares de aprofundamento da pesquisa. Então, isso aqui é o Grupo Centro-Oeste, Brasil Central, né? Está aqui a Francisca Keller, né, que dá o nome à nossa biblioteca, que coordenava essa parte aqui, era já professora, né, doutora pela USP, professora de PPG, né, os títulos, quanto mais cedo, valiosos. Né? Porque a gente estava trabalhando com professores, mestrantes, professores. Aqui é o Otávio, né, sem óculos, e esse aqui é o Wagner Rocha, participou dessa pesquisa e depois trabalhou sobre outras coisas. Né? E a Cláudia Menezes também, que trabalhou nessa área, na NARCES, etc., migração, e depois também trabalhou em outras coisas. Aqui é uma foto que existe do survey do Nordeste. Né? Então está aqui a Rosilene Alvim, essa aqui é Elizabeth Flores, Andréa Loyola e o Paulo Marcos Amorim. O Paulo Marcos e a Amorim acabaram fazendo dissertação e tal na área do Nordeste. Né? Levaram à frente esse estudo, essa entrevista do projeto. Assim como aqui o Otávio e Cláudia, né?
E aqui, Elizabeth fez tese sobre outro assunto, e a Andréia fez tese sobre os trabalhadores sindicalistas de Juiz de Fora da área da tecelagem, né? Com Claude Smith Riani e outros, né? Que eram o presidente do CGT na época. Então ela foi para um outro lado, foi orientada pelo Leôncio, e depois foi para a França, Touraine, depois passou para Bourget, e trabalhou com saúde, né? Com representação por saúde. Então, é isso. Então, esse serviço, né? Aqui também, pesquisa nesse tempo aí, desse primeiro projeto, né? O Otávio, isso aqui, está na página do site do PPGás, bem conhecida essa foto. Aqui a Neide, não na época, mas depois, que a gente não conseguiu foto dela da época, né? Nessa área de Santa Terezinha, né? Onde estava Ione Leite, e ela trabalhou com a diocese de João Pedro das Aldárigas, na época, né? Com poceiros e com garimpeiros, e, enfim, peões e etc. E aqui a Rosilene Alvim, Juazeiro do Norte, entrando aqui num rancho chamado Romeiros, trabalhou com artesanato do ouro. Da Beatriz, que a gente queria botar aqui, mas não achamos nenhuma foto dela em situação de pesquisa. Eu acho que as fotos dela estavam na sala do Moacir. E essa aqui, que já é do projeto Emprego. A Regina está aí. Acho que ela saiu. A Regina foi ao banheiro. Então, eu não sei. E ela ficou com vergonha, talvez, de aparecer aqui com o Beto Novaes. Aqui a Silvana Michele, foi companheira do Ricardo Bezaquim. A Leila Landim. E aqui Lídia e Moacir. Eu tentei decifrar essa figura aqui, que estava observando de óculos escuros, mas não cheguei a nenhuma conclusão. Isso é em Palmares, né?